Mateus 11, de 2 a 11. Texto desse terceiro domingo do Advento. Antes de falar desse texto especificamente, eu queria fazer referência àquele primeiro que nós lemos, que foi o famoso texto do Magnificat, né? O texto o Cântico de Maria. É um cântico de alegria, é uma expressão de júbilo de uma jovem que apareceu grávida, né? Para todos os efeitos, não se tinha uma explicação de como ela engravidou e procurou então a companhia de uma outra gestante, né? A prima dela, Isabel, para de repente até aprender um pouco daquela situação que ela estava vivendo, né? Nada melhor do que uma gestante para ensinar a outra o que acontece durante esse período, não é? E é muito interessante esse encontro das duas, porque assim, só duas mulheres poderiam vivenciar isso, né? Só duas mulheres, né? Uma criança se encontrando com outra criança, e João Batista começou a chutar dentro da barriga de Isabel, né? E ela disse: olha, ele ficou alegre porque o Senhor dele chegou e está na sua barriga, né? Esse cântico, ele não é exatamente uma coisa inédita. É interessante que a gente lê certos textos da Bíblia e a gente acha que ele apareceu naquele momento. Mas se nós formos lá em 1 Samuel, logo no começo do livro de 1 Samuel, nós vamos ver lá Ana, a mãe de Samuel, cantando de alegria quando soube que ela tinha conseguido uma gestação. E aquilo que ela canta lá para Samuel é muito parecido com o que Maria cantou também. Depois vocês dão uma olhadinha lá, 1 Samuel capítulo 2. Né? Então, são textos que marcam esse domingo, o domingo de alegria. Mas aqui nós vemos João Batista. No domingo passado falamos de João Batista. E João Batista anunciando no deserto que alguém viria no lugar dele para fazer coisas maiores do que o que ele mesmo fazia. Porque ele batizava com água, mas aquele que viria depois dele batizaria com fogo. E ele batizava para arrependimento, mas o batismo de quem viria depois dele seria um batismo de total renovação, transformação de vida. Então, ele com muita euforia, com muita ênfase, ele no deserto da Judéia pregava essas coisas. E agora nós reencontramos João Batista numa outra condição. Ele está preso. Ele está detido. Imagine um homem acostumado a vagar pelo deserto com total liberdade, não é? De uma hora para outra ser confinado em uma cela, né? Provavelmente acorrentado. Tem certas palavras que a gente usa em português. Fulano foi para a cadeia. Quando se fala em cadeia, o que você imagina? Imagina uma cela com uma grade na frente, né? Para nós, cadeia é isso. Mas a palavra cadeia, a origem dela quer dizer corrente. Tanto que em outras línguas, em espanhol, cadena, corrente. Por quê? Porque a pessoa, além de ficar num local confinado, ela ficava acorrentada, né? Então isso era a prisão de João Batista. E ele mantém contato com os seus discípulos, porque ele tinha discípulos, e esses discípulos vão procurar Jesus, então, e colocam uma pergunta para Jesus. E a pergunta que João manda, né, por meio dos seus discípulos, é exatamente o seguinte: escuta, você é aquele mesmo que a gente estava esperando, ou vamos ter que esperar por outro, vamos ter que esperar por mais alguém?
na pergunta, assim, bastante direta, né? Uma pergunta séria, né? E então, és aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Né? Ele queria saber se aquilo tudo que ele pregou lá no deserto estava correto, se valeu a pena eventualmente sofrer a prisão que ele estava sofrendo, não é? Quer dizer, essa pergunta de João podia ser um pedido de ajuda, né? Então, se você é realmente aquele que estava sendo esperado, né? Então, o que você pode fazer por mim para me soltar dessa prisão? Pode ter sido isso. Pode ter sido também uma preocupação de João Batista. Ele disse: olha, eu não vou sair daqui mesmo vivo, né? Já havia um certo sentimento de que o fim dele seria naquela prisão. Não talvez da forma que foi, né? Depois de um baile, depois de uma festa, por causa de uma dançarina, foi uma coisa ridícula, né? Mas talvez ele não saísse dali. Mas ele se preocupava com quem estava ficando no lugar dele. Então é você mesmo que vai ficar no meu lugar? Então se prepare, porque você vai enfrentar coisas muito graves. De fato, foi o que aconteceu com Jesus. Pode ter sido também uma preocupação com o futuro dos seus discípulos. João ia embora, mas os seus discípulos iam ficar. E alguns dos discípulos de João ficaram com Jesus, seguiram a Jesus. Então ele manda os discípulos perguntarem: olha, fala com ele, pergunta se é ele mesmo, porque aí, eu indo embora, vocês têm a quem seguir, não é? Pode ter sido também uma certa desconfiança. Será que é esse rapaz mesmo? Não é? Muita gente interpreta essa pergunta desse ângulo, né? Então há várias hipóteses assim sobre a pergunta de João. Mas o mais interessante até do que a própria pergunta é a resposta que Jesus dá. Porque Jesus poderia, então, lembrar João o seguinte: olha, lá na profecia, lá de Miqueias, lá está dizendo, olha, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, ó. Eu nasci de uma virgem, está aqui. Em Jeremias, em Isaías, tal. Tem aqui uma coleção de profecias do Antigo Testamento que falam ao meu respeito, e eu estou cumprindo tudo isso daqui. Né? Poderia ter feito lá um compêndio de teologia do Antigo Testamento, encaminhado então para João como resposta que ele provando, né, que estava cumprindo aquilo que os profetas tinham dito. Era uma possibilidade. Mas não foi essa a resposta que Jesus deu. A resposta que Jesus dá é também direta. E ele diz o seguinte: ide e anunciai a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. A resposta de Jesus vem a partir das coisas que ele estava realizando, das coisas que ele estava tirando do papel, tirando das promessas dos profetas e tornando realidade na vida das pessoas. Essa é a resposta de Jesus. Então, é o que a gente chama, né, em teologia, para usar um pouquinho de teologia aqui, a praxis, né? A praxis de Jesus, a prática de Jesus, aquilo que ele realizava. Isso ele já tinha, inclusive, assumido um compromisso lá em Nazaré, na cidade dele, na sinagoga de Nazaré, quando ele lê o texto de Isaías, que diz exatamente isso: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para, né, fazer tudo isso, para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, para consolar os amargurados, para trazer uma boa notícia aos pobres.
exatamente aquilo que ele tinha se comprometido em Nazaré, ele estava realizando. Então, essa coerência, esse entrosamento entre a promessa e a realidade é que foi a grande resposta de Jesus para João Batista. Poderíamos ficar aqui mais à noite discorrendo sobre isso, porque o tema é muito empolgante, eu gosto muito. Mas vamos abreviar um pouquinho a nossa pregação, dizendo o seguinte, que essa resposta de Jesus é uma espécie de afirmar a fé em si mesmo, né? Ele dá testemunho dele mesmo, né? Você acredita naquilo que você está fazendo? Sim, eu acredito, porque as coisas estão acontecendo. E nós somos, muitas vezes, perguntados da mesma forma. Nós como cristãos, como discípulos de Jesus, nós também somos interrogados da mesma forma. Esse Jesus é realmente o Filho de Deus, aquele que havia de vir? Ou nós vamos ter que aguardar mais um profeta, mais um Messias, mais alguém para vir, para realizar, então, plenamente a vontade de Deus? Hoje em dia fala-se, não é, que nós estamos vivendo em uma sociedade pós-cristã, não é, pastor Levi? Verdade. A discussão hoje é essa, né? Estamos vivendo uma sociedade pós-cristã. Ou seja, se Cristo veio para decretar o fim dessa era, nós estamos vivendo então alguma coisa que, de certa forma, está superando o que Cristo veio fazer. Será? Esse é um desafio que nós temos. Então, essa mesma pergunta, és tu aquele que havia de vir ou temos que esperar outro chegar? O mundo está colocando para nós essa mesma questão, não é? E nós temos, então, que ter uma resposta. Tá certo, a teologia, os estudos, a palavra, tal, responde. E nós vamos lá nos profetas, nós vamos lá na história e tal, e nós vamos ver